Olá, minha gente, tudo bem? Tudo certo por aí? Estão lá assistindo minhas aulinhas? Olha só, hein? Vou cobrar depois. Muito bem. Pessoal, lembra que eu falei para vocês que a gente vai continuar falando sobre a propriedade do DNA de transcrição, porque a gente tem que ver direitinho como que a célula fabrica a proteína, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. A fabricação da proteína, a tradução, né, da informação do gene, tradução em proteínas, tá? Então, você também tem essa imagem lá na sua apostila, vai pegando tua apostila junto comigo, vai lá se achando na apostila. A melhor forma de aproveitar bem a aula, de estudar, pessoal, é estar junto com a sua apostila aí, né? Você vai vendo as páginas, vai se localizando, onde que está o assunto. Por isso eu já coloquei as mesmas imagens, né? Para que você fique bem localizado aí, tá bom? Muito bem. Então, vamos lembrar aqui de um aspecto importante. Nós estávamos falando sobre transcrição, que é a segunda propriedade do DNA importante, que é a cópia do gene, tá? Lembra que a gente já sabe disso, né? Transcrição é você copiar o gene para fazer uma proteína que a célula esteja necessitando, que seu organismo esteja necessitando. Então, aqui um trechinho de DNA. Falem para mim, olhando para aquela molécula, lembram que só uma fita do DNA é suficiente quando tiver que fazer transcrição. O DNA não está se replicando, ele está fazendo uma transcrição, então só uma fita, a fita síntese que a gente chama. Por isso só tem uma fita ali mostrando. Como que a gente chama cada 3 bases nitrogenadas? Como que nós chamamos? De códon. Então fala para mim, olhando naquele DNA lá, quantos códons estão representados ali? São 3 códons, muito bem, olha só, né, gente, um códon, o segundo códon e o terceiro códon, tá? Então, obviamente que terão 3 códons também na fita de RNA mensageiro, pois afinal de contas, essa fita de RNA mensageiro é construída, é sintetizada a partir do DNA que está ali, tá? Muito bem. Então, olha lá, ó, né? A RNA polimerase vai trazendo nucleotídeos e vai emparelhando na fita original do DNA. Então, lá, se for uma guanina, tem que ser uma citosina. Citosina tem que ser uma guanina. Timina tem que ser uma adenina, né? Daí a adenina não tem timina no RNA, eu não posso esquecer que eu vou colocar uma uracila, ok? E assim por diante. Então, eu acabei de copiar esse gene. Vamos supor que daqui até aqui, que esses 3 códons sejam um gene, tá? O gene é muito maior que isso, tá, galera? Mas vamos imaginar que essa sequência aqui constitui um gene. E esse gene seja para melanina, tá? Para a proteína que a gente já falou na aula passada. Então, ele acabou de ser copiado, tá aqui, ó, em forma de um RNA mensageiro. Tudo bem? A transcrição aconteceu. Aonde que aconteceu a transcrição? No núcleo das células, tá? Vou cobrar isso na avaliação, vamos ver quem é que prestou atenção na aula da prof. Então, o RNA mensageiro é copiado, é transcrito no núcleo da célula. Aí, pelos poros da carioteca, que é aquela membrana que delimita o núcleo, o RNA mensageiro sai e vem para o citoplasma. Agora, vamos supor que a gente está aqui no ambiente do citoplasma da célula, tá? Esse RNA mensageiro tem que ir lá e achar os ribossomos. Muito bem, se acoplou lá os ribossomos. Agora vai acontecer a fabricação de fato das proteínas, que a gente chama de tradução. Vai traduzir esse código aqui, tá, em aminoácidos, em proteína, tudo bem? Então, ó, o nosso RNA mensageiro, tá ele aqui, ó, estamos repetindo. O que vai acontecer agora? Existe na célula os RNAs transportadores. É RNA, um Tzinho pequenininho do lado, tá? Que nem o M aqui de mensageiro, tá aqui, ó. Então, o RNA transportador ou de transferência. Ele também é sintetizado, são moléculas pequenas, originadas a partir do DNA também, tá? Então, por se tratar de um RNA, também tem uracila, certo? Muito bem. Para não confundir o códon de RNA transportador para códon de RNA mensageiro, uma vez que ambos tenham uracila, a gente vai denominar os códons do RNA transportador de anticódon, só para que você se situe, tá? É só uma denominação, tudo bem? Então, quando falar aqui, ó, esse aqui é o códon do RNA mensageiro, tem uracila, códon do RNA, tá? Códon do DNA, lá, não tem uracila, certo? Então, códon de DNA e códon de RNA mensageiro, você não confunde, não tem como misturar, porque o DNA não tem uracila e o RNA tem.
Agora, entre os dois RNAs, o mensageiro e o transportador, ambos vão ter uracila. Então, a gente vai chamar de códon do mensageiro e anticódon do transportador. Pessoal, precisa de um transportador para trazer o aminoácido até aquela sequência copiada do gene. Porque esses aminoácidos soltos não representam proteína, eles têm que ser unidos. E eles vão ser unidos conforme a sequência determinada pelo gene, a sequência mandada pelo DNA, que é o chefão. Então, olha só, como que sabe que aqui tem que ser o aminoácido arginina? Esse anticódon do transportador vai se prender, vai se ligar a esse códon do mensageiro. Então, sempre aquele pareamento específico que nunca muda. Guanina com citosina, citosina com guanina, né? Aqui não pode ser timina porque o RNA não tem timina, então uracila com adenina. Então, numa extremidade do RNA transportador, você tem esse anticódon que pareia perfeitamente com esse códon do mensageiro. E na outra extremidade vai estar certinho o aminoácido arginina. Se fosse outro aminoácido aqui que tivesse, não ia dar o encaixe perfeito aqui, não ia poder se encaixar. Porque aqui nessa cópia está dizendo que tem que ser o primeiro aminoácido arginina, depois o tirosina e depois a serina. Tá? É o que está escrito nessa forma aqui, nessa linguagem, nessa forma de código genético. É isso que está escrito, tá? Então, está havendo uma tradução aqui, né? De quais aminoácidos são e eles vão sendo ligados. É lá no ribossomo que tem uma enzima que vai fazer a união entre esses aminoácidos, os transportadores se libertam, mantendo os aminoácidos unidos, formando uma proteína, tá? Então, ó, representação esquemática de transcrição e tradução do código genético. O código genético está sendo traduzido. Galera, vamos ver se funciona lá naquela tabelinha? Vamos ver se está dando certo aqui, ó. Vamos pegar o seguinte, você tem essa sequência aqui, ó, CGA, tá legal? CGA, guarda aí comigo, CGA. Vamos procurar aqui, ó, primeira base, o C. A segunda base é G, então tá aqui, ó, né? Então, olha lá, o C, G, né? E agora aqui, ó, nós vemos a terceira base A. CGA é para o aminoácido arginina. Olha aí, ó, CGA, aminoácido arginina. Legal, né? Vamos ver essa aqui, ó, UAU. Vamos lá. Opa. UAU, né? Primeira base, U. Segunda base, A, né? UA e daí a terceira base, U. Então, tem que estar aqui, ó, UAU, certo? Tirosina. Vamos ver? Tirosina, 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 olha aí, ó, tá? Então, vejam, aquele código genético, ele já foi descoberto há muito tempo, tá? Então, ele tem a informação para quais aminoácidos deverão se unir para fazer a determinada proteína, tá legal? Vamos ver isso de uma outra forma? Olha que bonito! Então, você tem aqui, ó, em azul a fita do RNA mensageiro. Olha, cheia de códons aí. Tá até numerado para você, códon 1, códon 2, códon 3, tá? Então, do que a gente vai falar aqui? Aqui a gente vai falar da tradução genética. O que é a tradução genética ou tradução gênica? É a produção da proteína de fato, tá? Precisamos de alguns ingredientes. Precisamos da informação genética do DNA, que está aqui em forma de um RNA mensageiro. Ou seja, é como se a gente fosse, eu convido vocês, vamos lá na sala da culinária fazer um pão de queijo? Espera aí, primeiro tem que ter a receita, né? Então tá aqui a receita, ó. Tá aqui a receita para você na forma de códons do RNA mensageiro. Essa é a receita. Essa é a cópia do gene, tá? Muito bem. Aí precisamos lá, né, de outros ingredientes além da receita. A gente vai precisar do polvilho, né, de queijo. Então, é como se a gente tivesse aqui, ó, precisando das outras substâncias. O polvilho, o queijo, lá, o leite, o ovo, sei lá, são os aminoácidos que a gente vai usar, né? O ribossomo é como se fosse a travessa, a bacia, a tigela, que a gente vai colocar tudo dentro lá. Então, é como se a gente estivesse fabricando pão de queijo. Aqui, a célula está fabricando uma proteína, pessoal. Então, olha o ribossomo, que lindo. Este aqui é o ribossomo, tá? A fita de RNA mensageiro se acopla ao ribossomo, lembra que a gente falou? Muito bem. Esse aqui é o RNA transportador, é uma molécula pequena, ela tem aproximadamente acho que uns 70 nucleotídeos, tá? Na outra extremidade está o aminoácido. Lembram aqui, ó, esse primeiro códon, tá? AUG
é para a metionina, o aminoácido que vai iniciar. É aqui que vai iniciar, então, a nossa proteína, tá? A leitura aqui do primeiro códon. Muito bem. Então, essa extremidade aqui do RNA transportador, por ele ter esse aminoácido na outra extremidade, ele tem que ver se o encaixe dá perfeitamente aqui para saber que realmente é esse aminoácido que vai ali. Então, ó, adenina com uracila, uracila com adenina, guanina com citosina. Então, o anticódon do RNA transportador se une ao códon, pareia, né, com o códon do mensageiro, trazendo o primeiro aminoácido. Muito bem. Aí, o ribossomo vai se deslocando pela fita, vai chegar o segundo RNA transportador. Vamos ver aqui se o anticódon dele vai parear ali com o segundo códon, para ver se realmente é a leucina, esse aminoácido que tem que vir agora. Então, vamos ver aqui, ó. Uracila tem que ser adenina. Muito bem. Uracila tem que ser adenina. Muito bem. Adenina, timina, não, porque é RNA, então tem que ser uracila. Perfeito. Então, é este anticódon que vai chegar aqui, se unir a este códon, trazendo o segundo aminoácido na sua outra extremidade. Quando a leucina chegar aqui, a metionina se liga à leucina e esse RNA transportador está livre para ir buscar outro aminoácido, tá? Então, veja que é no ribossomo que vai ser feita a ligação da metionina com a leucina. Aí você já tem 2 aminoácidos. Para ser uma proteína tem que ter pelo menos mais de 10 aminoácidos aí para formar uma proteína. Tem proteínas com 50 aminoácidos, tem proteínas com 500 e pouco aminoácidos, tem proteínas com mais de 1000 aminoácidos, depende do tipo de proteína, pessoal. Então vejam que elas se diferem no tamanho com relação ao número de aminoácidos. São 20 tipos de aminoácidos que tem, mas uma proteína não precisa ter os 20 tipos. Ela pode ter 5 tipos e eles podem se repetir, tá? Então, por isso que você tem muitas combinações diferentes de proteínas, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Representação esquemática do início da síntese proteica, quando o primeiro aminoácido metionina é codificado na cadeia polipeptídica. Cadeia polipeptídica é uma cadeia de sequências de aminoácidos, é uma proteína. A proteína é uma molécula grande, tá? Feita por muitos aminoácidos, tá? Muito bem, peptídeo são aminoácidos unidos, poli são muitos aminoácidos unidos. Então, não confundam com polinucleotídica, né? O DNA é feito por polinucleotídeos, a proteína é feita por polipeptídeos, tá? O ribossomo é formado por 2 subunidades, que ao final do processo, quando encontra o códon de terminação, lembra daqueles códons de terminação, se desmonta. Então, ele se separa, essa unidade maior se separa da pequenininha. Ele só fica junto na hora de produzir a proteína. Tá legal? Vamos dar uma olhadinha aqui na sequência, né? Para a gente ver um pouquinho mais do processo. Vamos começar aqui com essa imagem. Galera, então, o que você tem aqui? Vamos lá, ó. Então, temos aqui o ribossomo, bonitinho, você já sabe disso, a fita de RNA mensageiro, com a receita fiel do gene, de qual proteína deverá ser feita, né? Toda a informação aqui na forma de um código. Então, o primeiro códon aqui do RNA mensageiro tem que se parear com o anticódon do RNA transportador. Aqui em rosa você tem essas bolinhas representando os aminoácidos, em azul uma ligação peptídica que não apareceu na figura anterior, né? Então, olha lá, adenina com uracila, uracila com adenina, guanina com citosina. Perfeito, esse anticódon se pareia aqui com o códon, trazendo esse aminoácido, tá? O segundo códon aqui, ó, uracila com adenina, uracila com adenina, adenina com uracila, muito bem, pareou certinho. Aí aquele aminoácido ligou-se com esse aminoácido, deixando esse RNA transportador livre, tá legal? Vamos ver a sequência 2 aqui, então, como é que ficou? Olha lá, ó, né? Então era a metionina, que a gente já tinha visto, e a leucina. Então tá aqui, ó, metionina ligada à leucina, certo? Bonitinho, né? Então esse aqui já tá livre, ó. Então vai chegar um outro RNA transportador, trazendo lá o seu outro aminoácido. Então, olhando aqui na receita fiel, GGC. Então vamos lá na nossa imagem do nosso código genético, tá? Era GGC. Então vamos pegar a primeira base, G, a segunda base, G, então temos que olhar lá, GGC, aqui.
Então, olha lá, ó, corresponde ao aminoácido glicina, GGC, aminoácido glicina, pessoal. Vamos olhar lá na nossa imagem. Então, ó, GGC é a informação que está aqui, que só pode ser o aminoácido glicina e nenhum outro aminoácido, só tem que ser a glicina. Então, o único anticódon que vai dar certo aqui é desse transportador que tem a glicina na outra extremidade. Então, olha lá, ó, guanina, citosina. Guanina, citosina, citosina, guanina. Então, esse RNA transportador se acopla aqui, seu anticódon com o códon, trazendo a glicina aqui como terceiro aminoácido, tá? Olha que a sequência desses aminoácidos, ela é bem específica. Quem está ditando essa sequência é o gene que foi copiado aqui, ó, entendem? Então, quando a glicina chegar aqui do ladinho, a leucina vai se prender a essa glicina, liberando esse RNA transportador aqui. Vamos dar uma olhadinha na sequência? Então, olha lá, ó. Tá aqui a leucina se ligando na glicina. Lembram lá? Leucina se ligando na glicina, tá aqui. Tudo bem? Aí já vai liberar esse RNA transportador aqui, ó. Ó, sequência, tá? Então, metionina, leucina, glicina. Essa é uma sequência específica de aminoácidos para formar a determinada proteína que está escrita aqui na forma desse código. Beleza? Ó, por exemplo, o próximo aqui, ó. Nós temos aqui o quarto códon, AGC, tá? Vamos dar uma olhadinha lá, AGC, galera. AGC, AGC. Primeira base A, segunda G, AGC, né? Ó, AGC. Então, tem que ser serina, vamos ver lá. Tem que ser serina, tá abreviado aqui, ó. Então, só pode ser esse anticódon se ligando a este códon, trazendo o aminoácido serina. Então, ó, adenina com uma uracila, guanina com uma citosina e a citosina com uma guanina. Esse anticódon chega aqui trazendo esse aminoácido na extremidade. O que vai acontecer aqui? A glicina vai se ligar a essa serina, libertando esse transportador. Tá? Então, você vai ficar com uma sequência assim, ó, metionina, leucina, glicina e serina. Aqui nós teríamos 1, 2, 3, 4 aminoácidos. Aqui é só um esquema, está representando a montagem de uma proteína. Parece uma fábrica, né, galera? Uma mini fábrica em funcionamento. Então, aqui nós temos a sequência de 4 aminoácidos determinados geneticamente, tá? Essa sequência foi determinada geneticamente. Mais alguns aqui completa e você tem uma proteína formada. Gente, isso é muito bacana. Eu sou apaixonada por isso, porque vejam, tudo isso muito microscópico acontecendo dentro de uma célula microscópica. Tudo que você necessita é a sua célula que está produzindo, tá? Vamos ver aqui a legendinha, ó, representação esquemática das etapas da síntese proteica de acordo com o pareamento do códon e anticódon. Tranquilo? Bom, galera, para a gente resumir isso, para fechar, ó, o DNA, uma sequência dele é um gene, você já sabe disso. Ele tem que passar essa informação genética, esse gene ele tem que ser copiado em forma de um RNA mensageiro. Então tem que ser transcrito, ocorre transcrição, primeiro passo, beleza. Aí esse RNA sai do núcleo com a informação fiel do gene. Então ele está com a receita aqui. Então ele vai se acoplar lá nos ribossomos e lá vai comandar essa união dos aminoácidos formando as proteínas. Uma proteína pronta foi traduzida a mensagem que estava no gene. Estava tudo na forma de um código, não estava? Agora você tem uma proteína pronta, isso é tradução, tá? Então, e a proteína é uma sequência de aminoácidos, né? Lembra que a gente falou que vem da alimentação e um pouco seu corpo fabrica? Então, não confundam nucleotídeos que constituem a molécula de DNA com aminoácidos que constituem as proteínas. O DNA ele tem a informação para quais aminoácidos deverão ser unidos e montados para fazer a proteína. Tudo bem, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido, né? Essa parte aqui. Então, lembra que a prof disse que vai mostrar para você um desenho falando da importância geral das proteínas para te lembrar aulas que você já assistiu e eu creio que você tenha assistido, vou acreditar que você tenha assistido, que é bastante importante, porque é tudo uma sequência, está tudo interligado, né? Faz parte do aprendizado, tá? Então, eu vou mostrar aqui para você no quadro um desenho falando dessas proteínas um pouquinho para a gente fechar essa aula, beleza? Calma, não se desespere que eu já estou acabando. Bem pouquinho, tá bom? Olha que desenho bonito que eu fiz para vocês, hein? Ah, vai dizer que a professora não está melhorando nos desenhos. O que é o amarelinho aqui?
fita de RNA mensageiro, já com a receita copiada lá do gene lá no núcleo, tá? Lembre-se que a síntese de proteínas ocorre no citoplasma, porque os ribossomos estão ali no citoplasma, né? O retículo endoplasmático rugoso. A cópia, a transcrição acontece no núcleo e a tradução acontece no citoplasma da célula. Então, o nosso RNA mensageiro aqui acoplado aos ribossomos, olha que bonitinhos os ribossomos, e está fazendo a proteína, que são esses fiozinhos em rosinha aí, para você tá mostrando uma proteína para você, uma molécula proteica, tá? Proteína pronta, olha aqui, ó, a proteína pronta. Quando o RNA mensageiro se acopla aos ribossomos lá no citoplasma da célula, formando aquela fila indiana de ribossomos, são os polissomos ou poliribossomos, a gente tem aqui a produção de uma proteína que vai ficar para uso da célula, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a proteína vai lá para o peroxissomo, isso aqui é um peroxissomo, tá, galera? No caso dessa proteína aqui nos peroxissomos, são as várias enzimas que ele tem, então essa proteína tem função enzimática, tá? Essas proteínas podem ir para dentro das mitocôndrias, lá também como enzimas de todo aquele processo de respiração celular aeróbia. Essa proteína pode ir lá para dentro dos cloroplastos, lá para realizar todo o processo de fotossíntese, de produção de matéria orgânica, ok? Então, ela tem vários destinos para uso da própria célula. Pode ir lá para dentro do núcleo, são as enzimas que vão participar lá da replicação do DNA, vão participar da transcrição. Então, tem proteínas com todas aquelas funções que a gente já tinha dito para você na aula passada aí, tá? Então, e quando, por exemplo, o RNA se acopla aos ribossomos presos no retículo endoplasmático rugoso, lembra daquela organela citoplasmática, né, um conjunto de canais com ribossomos na sua superfície? Então, geralmente as proteínas produzidas aqui é para exportação, exceto algumas proteínas que são produzidas aqui que ficam dentro dos lisossomos, que o lisossomo permanece aqui na célula, tá? Aqui eu estou representando um lisossomo para você, que bonitinho. E aqui, ó, eu estou representando então o retículo endoplasmático rugoso sintetizando, produzindo as proteínas conforme a leitura do gene aqui copiado em forma de um RNA mensageiro. Aí a proteína vai sendo feita, vai para dentro do retículo endoplasmático rugoso. Uma parte desse retículo endoplasmático rugoso se destaca, leva a proteína lá para o complexo de Golgi, as membranas se fundem, a proteína é libertada dentro do complexo de Golgi, vai ficar ali dentro do complexo de Golgi, né, armazenada. E aí o complexo de Golgi vai secretar as proteínas através das vesículas de transporte, e essa vesícula de transporte se funde com a membrana plasmática, liberando a proteína para fora da célula, pessoal. E esse para fora da célula é para onde? Esse para fora da célula aqui, ó, pode ser para o sangue, pode ser um hormônio, uma proteína com função hormonal. Pode ser uma enzima digestória que está sendo produzida na célula do pâncreas e aí é liberado para dentro do intestino delgado através de um canal para digerir o alimento que você está lá engolindo, tá? Pode ser um anticorpo que vá para o sangue, fazer a sua defesa. Ah, é lindo demais, né? Gosto muito disso, acho fantástico. Então, olha aqui, né? Um esqueminha que eu fiz para lembrá-lo de que as proteínas sempre serão sintetizadas ali no retículo endoplasmático rugoso, mediante a receita que é o RNA mensageiro, que é a cópia fiel do gene. E as proteínas, então, têm vários destinos e várias funções. Lindo demais. Pessoal, para fechar bem fechadinha essa aula, eu sei que eu disse que eu já estava terminando, né? Mas eu já estou. Eu queria só fazer um exercício com você. Pega a sua apostila na página 8, é só um, tá? Página 8, o exercício 4. Bem rapidinho, pega comigo lá. Olha aqui o exercício, pessoal. Diz assim: na transcrição gênica, os nucleotídeos livres de RNA disponíveis na célula encaixam-se na cadeia de DNA que serve de molde para sua formação. Nesse caso, a sequência do DNA composta de, tá? Ó, um códon AAA, segundo códon TCA, terceiro códon GGA, quarto códon TTA. Tem aqui uma base sobrando, não formou um códon aqui ainda, tá? Corresponde a, nesse caso, essa sequência aqui corresponde a qual filamento complementar de DNA? Ele está pedindo para você a outra fita de DNA primeiro, na letra A, tá? Então, vamos lá junto comigo. Estou fazendo um DNA, outro filamento molde. Lembra que o DNA são 2 filamentos, tá? Então, adenina com... Não escutei, gente. Vamos lá.
Timina, ótimo, escutei um falando aí muito bem, timina, AATTT, tá? Timina, adenina, citosina, guanina, adenina, timina. Guanina, citosina, citosina, adenina, timina, timina, adenina, timina, adenina, adenina, timina, citosina, guanina. Concordam comigo? Então, ele pediu um filamento complementar de DNA, tá? Então, é isso aí. Agora, na letra B, olha o que ele está pedindo. Na letra B, ele está pedindo segmento de RNA. Segmento de RNA, sempre a partir do filamento que ele te deu como molde, tá? Então, agora a gente vai fazer uma transcrição. Aqui a gente só completou o DNA que ele pediu, tá bom? Aqui só completamos o DNA. Agora a gente vai usar essa fita que ele deu para fazer uma transcrição, tá? Segmento do RNA. Vamos lá, pessoal? Como é que vai ficar aqui? Fale para a prof. AATTT? Não. Vai ficar U. Muito bem. TCA, timina, adenina. Adenina, o RNA tem, né? Citosina, guanina, adenina, timina. A vontade de pôr um T, não vai colocar T, vai colocar U, tá? GGA, C, e agora aqui, minha gente, é um T? Não, é um U também, né? Então vai ficar, quer dizer, Q não, CCU, né? Muito bem. Aqui, ó, TTA, vai ficar timina com adenina, adenina com timina. E o C, G. Beleza? Então, olha aí, ó, esse daqui é o que nós fizemos aí. Opa, olha o que a prof fez aqui. Vocês nem me corrigiram. Ai. Vamos agora vamos só ver aqui. Opa, tô olhando aqui. Vamos olhar certinho. GC, adenina, uracila, tá certo? Timina, adenina, adenina com uracila, né, pessoal? Imagina a prof colocando um T aqui, onde já se viu uma coisa dessa, tá? Então, U, muito bem. Vejam lá, todos ficaram com U certinho, C com G, perfeito, tá? Agora sim. Então, essa aí é a resposta desse exercício aí, número 4. Eu só pediu essas duas questõezinhas aí para você, tá bom? Pessoal, então é isso. Fiquem bem, até uma próxima aula. E um beijo para vocês.